Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar aqui um vídeo, o quarto tema da unidade 9. Nós vamos falar sobre venda com reserva de domínio. Estou usando aqui uma sistemática diferente hoje, até para a gente mudar um pouquinho o nosso roteiro, beleza? Você recebeu os slides e terá a oportunidade de acompanhar exatamente essa estrutura que eu anotei nesse quadro, nos slides com os textos específicos, beleza? Nós vamos então hoje falar sobre unidade 9, seção 4. Estamos tratando de cláusulas especiais ao contrato de compra e venda. Hoje nós vamos falar sobre uma cláusula bastante relevante, que é no Código Civil tratada de uma maneira geral e, como eu já expliquei para vocês, aparece em contratos mais especializados de uma maneira mais detalhada. Mas o objetivo da nossa aula é conhecer a teoria básica desse instituto, como faremos agora. A aula de hoje, então, trata sobre venda com reserva de domínio. Neste caso, o vendedor aliena determinado objeto, vende uma coisa, mas mantém consigo a propriedade da coisa até que o preço seja efetivamente pago. Ele reserva, ele mantém, ele reserva para si o domínio sobre o objeto, aguardando a quitação do preço. Com a quitação do preço, a propriedade, então, se transfere definitivamente para o comprador. Contudo, veja-se, não estamos diante de um contrato preliminar, não estamos diante de um compromisso. É um contrato mesmo, mas neste contrato incide uma cláusula especial que reserva para a pessoa do vendedor o domínio sobre a coisa enquanto não lhe for pago o preço. Está bem? Conceitualmente, portanto, esse é o roteiro. E eu decidi na aula de hoje fazer um esquema visual aqui para vocês, vislumbrando como é que funciona esse contrato na prática. Então vejam só. Antes da assinatura do contrato, que neste caso obrigatoriamente deve ser escrito, então existe aqui uma formalidade exigida na lei. Então, antes da assinatura desse contrato de compra e venda, que deve ser escrito, que tem uma cláusula aqui de reserva de domínio, está certo? Antes, o domínio, a propriedade plena sobre o objeto é do vendedor. Quando ele assina esse contrato de compra e venda, ele ainda continua detendo direitos sobre a coisa. Portanto, o domínio aqui ainda é do vendedor, mesmo ele já tendo assinado a compra e venda, mesmo ele já tendo vendido o objeto para o comprador. Durante todo esse período de tempo, ou seja, enquanto o comprador ainda não paga o preço, estamos diante de uma condição suspensiva. Suspende-se a transferência definitiva do domínio para o comprador enquanto ele não quitar o preço. E quitar o preço é algo futuro e certo? Não, é algo futuro e incerto. Por isso mesmo, condição. Uma condição que suspende a transferência definitiva da propriedade da coisa. Vamos seguir aqui. Domínio do vendedor, ele aliena o objeto num contrato escrito, mantém consigo o domínio, até que o preço seja quitado. E se o preço for quitado? Com a quitação do preço, o domínio é transferido totalmente e definitivamente para o comprador. Então, na compra e venda com reserva de domínio, o vendedor reserva, mantém para si o domínio da coisa enquanto não for quitado o preço. Depois de quitado o preço, aquela cláusula é, obviamente, levada a efeito e transfere-se a propriedade, o domínio para o comprador. Última observação que devemos fazer diante do que está disposto para você aí nos seus slides. Veja aqui, inadimplemento. Pode ser que, depois de assinado o contrato e ainda estando o domínio com
o vendedor, pode ser que dentro desse escopo ocorra o inadimplemento por parte do comprador. Se houver inadimplemento, mantido o domínio da coisa como vendedor, poderá ele usar o contrato, executar o contrato judicialmente em dois caminhos. Vamos lembrar das aulas de extinção dos contratos. Ele poderá exigir que o preço seja pago, mantendo vivo, válido e eficaz o contrato, ou então ele poderá escolher pela rescisão, pelo rompimento do vínculo contratual. Se ele, vendedor, num contrato com venda vinculada à reserva de domínio, se ele, vendedor, decidir extinguir o vínculo contratual em razão do inadimplemento do comprador, ele terá o direito de reaver a coisa, retomar o objeto. Então vamos imaginar que fosse mesmo uma alienação entre duas pessoas físicas de um imóvel e que se fizesse essa compra e venda com reserva de domínio. Está bem? Ora, caso ocorresse o inadimplemento, o vendedor do imóvel poderia entrar na justiça para declarar extinto o contrato por culpa do comprador e, a partir disso, reaver a coisa para si, tomar a posse útil do objeto que estava com o comprador enquanto ele tinha o direito de pagar o preço. Está bem? Com isso a gente encerra então mais uma aula e vamos já seguir em frente para a última sessão da unidade de número 9, beleza? Estamos falando de cláusulas especiais incidentes sobre os contratos de compra e venda. Um abraço, até lá!